Quando eu fui fazer a faculdade, na verdade, no início eu fui para fazer o direito. Só que quando eu fui selecionar minha bolsa no direito, aí é um negócio meio que de fé mesmo. Dentro de mim eu sentia Deus falando assim para mim, psicologia. Rapaz, e aquilo me infernizou. Em abril eu recebi um novo chamado, e quando eles me chamaram, aí eu mandei um e-mail, falei, olha, no início do ano, fevereiro, eu me matriculei no direito, mas agora eu quero fazer psicologia, tarará, mandei a resposta, tudo. Rapaz, no dia 10 de junho, 10 horas da noite, no dia do meu aniversário, recebo um telefonema da Unip, de Araraquara, próximo, que eu tinha sido selecionado numa bolsa de psicologia e eu ganhei 100% da bolsa. A bolsa de direito eu ia ganhar 50%, a da psicologia 100%. Então assim, foi assim que eu fui fazer a psicologia. Então foi um direcionamento bem não convencional. Não convencional. Eu sinto mesmo, hoje eu entendo que foi um chamado de Deus para fazer isso nessa área, então eu não tenho dúvidas disso hoje. Mas na época foi assim que aconteceu. Nós estávamos estudando na faculdade, e aí entrou a matéria da psicanálise, e aí eles começaram a falar de Freud, que Freud que desenvolveu a psicanálise com base na hipnose, mas que tinha abandonado a hipnose e tal. E aí eu achei curioso e falei, deixa eu dar uma pesquisada. Eu já tinha lido algumas coisas, mas lia por curiosidade e tal. E aí eu comecei a me aprofundar nessa busca do conhecimento da hipnose. E eu comecei a entender o processo de transe, porque no processo terapêutico da psicanálise, nesse processo de fala, a pessoa entra em transe. Então hoje a gente entende a hipnose conversacional, por exemplo, que dentro da conversa você vai acionando alguns gatilhos e ocorrem transformações, às vezes sem a pessoa perceber. Freud não tinha abandonado a hipnose, pelo contrário, ele havia, através da hipnose formal, né, que foi com Charcot, ele se encantou pelo que havia dentro da pessoa, porque vamos considerar que na época de Freud era estudado o corpo e esquecia-se que tinha uma mente ali que poderia estar adoecida, então tratava o corpo. E Freud falou, não, peraí, dentro desse corpo tem uma mente, e essa mente ela precisa ser explorada. Então foi onde ele começou a buscar essas informações e através da hipnose acessar esse inconsciente. Já faz mais de 10 anos que eu trabalho com a hipnose. Efeitos colaterais negativos, até hoje não tive nenhum efeito colateral negativo. Benefício. Então, alguns estudos dizem que 15 minutos no estado profundo de transe, a reação física, né, fisiológica, é como se a pessoa tivesse dormido de 2 a 4 horas de um sono fisiológico. 15 minutos no estado de transe. Então, por isso que aquele relaxamento é real. Quando a pessoa solta o corpo, relaxa, né? Então, é como se ela estivesse entrando no sono mais profundo, sono REM. Só que ela está consciente, ela está participativa. Então, são benefícios que acontecem assim só de estar no estado de transe. Até hoje, assim, um benefício de fato negativo para ser colocado diante de todo esse tempo de experiência que eu tive, não aconteceu. A pandemia, ela trouxe duas causas bem significativas, tanto a depressão como a ansiedade. Então, houve um aumento bem significativo da ansiedade, da depressão. E aí, assim, uma das causas que mais deprimiu foram os lutos, por ser de uma maneira muito rápida, por não dar tempo de fazer a despedida, né? Quantas pessoas não tiveram velórios, por exemplo? Então, isso trouxe um estado depressivo bem significativo. Então, o aumento da busca da hipnoterapia, para mim, nesse caso, foi muito acentuado. Então, com a hipnoterapia, a gente consegue chegar nessas causas, fazer com que a mente da pessoa ela dê uma solução racional ali para aquela causa emocional, criando uma mudança de comportamento, e aí, a partir daquele momento, sim, a pessoa começa, então, a voltar a viver, voltar a ter a esperança, voltar entender que a vida não acabou, não parou ali. Tenho tratado, por exemplo, também, dentro da clínica, a questão de relacionamentos, términos de relacionamentos. Então, eu tenho trabalhado com casais para ajudar nesse entendimento
porque às vezes um fala uma coisa e o outro entende outra coisa, né? Então a gente utiliza a hipnose para fazer essa busca emocional de como foi esse relacionamento com esses pais lá na infância. Então, vários casos, o ciúmes excessivo. Então, a hipnoterapia, então, além da depressão, além da ansiedade, na área dos relacionamentos, na área do desenvolvimento pessoal, eu atendo todas essas áreas aqui na clínica. Então, mas a depressão e a ansiedade é o carro-chefe mesmo. Uma das primeiras coisas é quebrar a resistência. Então, pessoas que são muito controladoras, então ela tem a dificuldade de se permitir entrar em transe. Todo mundo entra em transe. Não existe esse negócio que, eu não entro em transe. Então, se consegue receber comandos simples como levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, e ele tem uma resposta natural sobre isso, ele vai entrar em transe. Só que aí a pessoa muito controladora, o que pode acontecer é ela querer controlar o processo o tempo todo. É importante entender que a hipnose é um processo onde tanto o hipnoterapeuta quanto a pessoa trabalham em comum acordo. Então não existe hipnose contra a vontade, não existe hipnose subjugando a pessoa, isso não existe. No trabalho terapêutico, no trabalho clínico, é permissivo. Então, o que pode dificultar de verdade é a pessoa querer controlar o tempo todo, mas para isso ela vai estar sendo orientada, e ela não permitir se envolver com as emoções, porque o segredo está nas emoções. É a parte que está ali, o registro daquilo que está causando incômodo. E aí nós vamos ver isso na agilidade do tratamento. Alguns tratamentos assim, 3, 4 sessões resolve, outros vai um pouquinho mais de sessão. Então, empecilho é o nosso mesmo na medida que a gente se entrega para o processo. Esse é o único empecilho. Só eu posso atrapalhar o processo. Quando eu comecei a estudar hipnose, que favorece essa resposta, no início eu não me permitia entrar em transe porque eu queria ter certeza de que ninguém colocaria eu em transe contra a minha vontade. Então eu fiz uns 5 cursos, pelo menos, de hipnose sem entrar em transe, sem me permitir. Ia lá na frente, mas aí tudo que ele mandava fazer, eu fazia o contrário. Eu não estava. Então aí eu vi que realmente o controle estava sobre mim. Opa, peraí. Então eu que estou perdendo. E aí então, quando eu comecei a entender isso, falei, não, agora eu quero me beneficiar da hipnose. Aí quando eu me entregava ao processo, aí acontecia. Então depende realmente da pessoa se permitir.